Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. Antes de começar essa aula, queria agradecer a quem entrou como apoiador depois do último vídeo, foi muito legal. A gente teve novos apoiadores, 5 novos, e foi bastante importante para a gente. Se você ainda não é, já sabe, mentb.in/apoie e faça sua contribuição para que esse curso fique cada vez mais legal e importante para a gente. Bom, vamos agora direto ao assunto da aula. A gente falou sobre a Win32 API, ou seja, um conjunto de funções, né, que o Windows fornece para criar os programas no Windows. E eu prometi que esse curso a gente também cobriria um pouquinho de Linux, então eu vou falar do equivalente para o Linux, né, que seriam as syscalls, as chamadas, né, as syscalls que são ofertadas para que a gente, do nível de usuário, consiga pedir que o kernel faça as coisas, né, para o Linux. Então é o seguinte, aqui no caso do Linux, no Windows também, né, a gente tem aquela questão de programas em ring 0 e ring 3. Né? O que está em ring 0 é basicamente o kernel, né, drivers e coisas assim. O Linux chama de módulos, né? E em ring 3 os programas do usuário. Na prática, quem faz as ações propriamente ditas, por exemplo, criar um arquivo e tal, é o kernel. Né? Então essas syscalls, e mais ou menos equivalente ao kernel 32.dll lá do Windows, é uma biblioteca que exporta várias funções. Aqui nas syscalls as mesmas coisas. Né? A gente também chama as funções que, por sinal, vão chamar as syscalls, vão chamar no kernel. Elas têm o mesmo nome, inclusive. Elas fazem ações tipo criar arquivo, falar com a internet, né, as ações de fato, né, que envolvem algum tipo de I/O e coisas do tipo processos e tal. Então, vou testar uma aqui. Primeiro eu vou falar de um programinha chamado... tem o Ltrace e tem o Strace. São dois muito interessantes para usar no Windows, no Linux. Vou ver se eles estão aqui. O Ltrace primeiro. Bom, já está instalado, né? Então, legal. A questão se eu criar um programinha aqui em C, bem simples, né? Tipo um Hello World, vou usar a Bash Rex aqui para poder gerar um hello.c. E agora editando ele, eu vou dar aqui um printf. O número e aqui eu jogo um par. E o número aqui, que vai ser 255. Ok? Então esse é o meu programinha em C, meu Hello World. Né? Vou compilar. Vou só checar se ele está bonitinho. Aqui, bom, tudo bem. Se eu executar ele, tá ok. E aí, o que acontece? Para imprimir isso na tela, né, a gente olhando aqui como é que os programas funcionam, e essa analogia serve para o Windows também, com algumas adaptações, se vocês tiverem dúvidas, só ir no fórum perguntar. Não fui eu que programei a printf, né? Não fui eu que fiz essa função, eu só chamei, essa função existe em algum lugar. Colocaram aqui para mim o header dela, por isso que eu tenho esse include aqui para poder usá-la. Mas o meu programa, né, ele não tem o código da printf lá dentro. Ao invés disso, ele depende de alguma biblioteca. Vamos ver de quem ele depende. Com Linux a gente pode usar o LDD. Ele depende de 3 bibliotecas aqui, né, sendo que essa é a mais importante. Né, aqui é uma biblioteca virtual, tal, aqui é o próprio loader do Linux. E aqui, a biblioteca que ele depende de fato, que é a libc. Dentro da libc, sim, eu tenho a função printf que esse programa usa. Né? E aqui está a libc, né? Que tem também as dependências virtuais, mas ela tem o código da printf em si. Né? Só que, como eu falei, a libc está em ring 3, né? Ela está no anel de proteção de kernel, ela está em modo usuário, assim como os outros programas que nós temos. O próprio Hello aqui que eu acabei de criar, ele também está em nível de usuário. Lembrando que isso, eu já falei isso em outras aulas, mas isso não tem a ver com
ser root ou ser usuário, né? Não tem a ver com ser, se você é root, né, o ID 0 e tal, dá no mesmo, né? Você continua em user mode. Isso é um nível de proteção de kernel, assim, sabe? Perdão, de processador. O que executa em ring 0 e o que executa em ring 3. É claro que para trabalhar em ring 0, para entrar em ring 0, é uma outra linguagem de programação, assim, não é outra linguagem, é um outro método de programação, que seria criar módulos para o kernel e coisas do tipo, que a gente não vai cobrir aqui. A gente está bem em engenharia reversa bem básica e em ring 3. Beleza. Então, assim, eu falei que quem executa as ações, de fato, é o próprio kernel. Ele escreveu aqui na tela. Mas o que a gente tem aqui até agora é um programa chamado Hello, que chamou a libc, né? E aconteceu em alguma mágica escrita na tela. Né? Vamos ver isso. A gente pode olhar isso com ltrace. Ó. Se a gente der um man nele, olha que legal. A library call tracer. Né? Trace ele vai rastrear, digamos assim, as chamadas, né? As bibliotecas. Aí tem algumas opções aqui. Não vou aprofundar, de repente rola até um vídeo sobre ele depois. Mas simplesmente se eu digitar ltrace e executar o programa com ele, ele faz um trace, né, e vê quais funções foram executadas. Né? Então ele falou aqui, ó, foi executada a função printf, né, foi passado para ela esse argumento aqui. Isso aqui já é o que saiu na tela, né, o número é 255, e ela retornou 17. Isso porque a printf, se você olhar man3 printf, ela tem um retorno. Né, ela retorna o número de caracteres que foram impressos, perdão, na tela ou onde quer que você tenha usado. Então, 17, que é exatamente o tamanho dessa string toda aqui, mais o barra n, o contra barra n. Né? Então, são 17 bytes. Então, você já vê que esse programa usou printf e usou. Né? Se a gente rodar o ltrace no ls, por exemplo, lá, todas as chamadas de funções, né, de biblioteca, por isso é library, né, que o ls fez. OpenD, porque ele abriu o diretório corrente, né? Readdir, str, lendo, hello, tal, porque ele imprimiu na tela, então ele pegou o tamanho para imprimir. Esses são os arquivos que estão aqui nesse diretório que ele imprimiu. Então todas as chamadas que o programa ls fez à biblioteca, nesse caso é a biblioteca de C, né, que ele depende dela e tal. Assim como o nosso hello. Então, voltando aqui, ó, entendido? Essa é a ideia do ltrace. E ele tem uma opção, se a gente olhar aqui no ltrace, menos... Só um minutinho, tá aqui. Menos S, ó. Ele exibe as system calls, né, além das library calls. Ou seja, tem as chamadas de biblioteca, né, que no caso é um programa chamando a biblioteca em C, e se esse programa chamar uma system call diretamente, né, que não é muito comum, mas ou se essa biblioteca chamar uma system call, né, a gente vai ver com o menos S maiúsculo. Vamos ver então? L3 menos S maiúsculo, hello. Olha que legal agora. Simplesmente aquele hello fez um monte de coisa aqui. Né? Ele prefixa o que é system call, o que é syscall. Syscall e system call é a mesma coisa, né? Só um nome abreviado. A galera usa syscall. Ele prefixa o que é syscall com esse sys maiúsculo underline. Né? Então, ao ser executado o ls, todas essas syscalls aí foram executadas. Né? Então, ó, access aqui no preload, né, que é uma outra, ali é um arquivo, né, cache, não sei o que, aí fechou esse arquivo, depois acessou esse outro aqui, né, depois em algum momento fechou ele aqui. Né, aí vem mprotect, tal, map, não sei o que. Depois chamou essa daqui, né, a função printf. Né. Só que a função printf, como eu falei, ela não faz nada de fato. Né. O kernel, a libc, nesse caso, ela foi programada para Linux. Né. É a glibc, a GNU libc. E ela, sim, né, para esse sistema operacional aqui, ela chama,
né, o kernel. Então, essas chamadas aqui, ó, até aqui é o programa, né? Quando ele chamou a printf, ele entrou na libc. E essas chamadas aqui, quem fez foi ela, né? Então, essa daqui, por exemplo, a syswrite, quem fez foi a libc. Agora sim ocorreu uma chamada de sistema, né? E essa chamada de sistema no Linux foi a que de fato escreveu na tela. O kernel escreveu, né, porque ele foi chamado com ela e ele escreveu. Né? Aí a write, como é que a write funciona? Né? Vamos ver aqui. Ó. A gente consegue no man. Se você olhar o man, o manual do manual, ele fala aqui no capítulo 2, ó, ele tem a system calls, tá vendo? As funções, né, que o kernel provê. O capítulo 3 são as library calls, por isso que eu botei man3 printf. Né? Já o man2 são as funções que o kernel tem. Então se eu fizer aqui o man2 write, eu vejo como ela funciona. Eu também consigo utilizá-la, né, pela libc, declarando ela aqui. Né? Mas é uma outra... A gente pode fazer um teste ali em breve. Mas o que ela faz? Ó, ela escreve para um file descriptor. O que ela recebe? O primeiro argumento é um fd, um file descriptor. Né? Depois, o próximo argumento é um buffer, né, uma string. Né? Depois, quer dizer, pode ser uma string, mas na verdade é um buffer, né, um conjunto de bytes. Por isso que o tipo aqui é void. É um tipo qualquer, certo? Um monte de bytes. Se eles estão dentro ou não no range, né, na faixa da tabela ASCII, aí é um problema que não é da write, entende? Ela não é para imprimir texto. A write escreve, por isso esse nome. Senão ela seria print, por exemplo, entendeu? E lembrando que a gente está falando de funções que o kernel provê. Né? Saímos do contexto de funções de biblioteca. E o count, que é o número de bytes que vai ser escritos nesse file descriptor. Ok? Caramba, como é que é isso? Bom, se a gente olhar... Cadê? Aqui, ó. Se a gente olhar quando ela foi chamada aqui, o file descriptor que foi passado foi o 1. Né? Depois foi passado aqui um buffer. Né? E esse aqui eram os dados que estavam no buffer. Depois o número 17, que é o tamanho dele. E ela pegou e escreveu no 1 17 bytes. Né? E a gente sabe que o 1 é o file descriptor no Linux, né? É o file descriptor que é a saída padrão, né? Que acaba sendo a tela. Dá até para escrever nele assim, ó. /dev, né? /fd, se não me engano. É isso? Olha lá, ele vai para a tela. Né? Tem atalhos melhores para fazer isso. Dev stdout. Né? Ou simplesmente isso aqui já está conectado à tela e está escrevendo na tela. Beleza? Dá no mesmo ali. Então, o ltrace-s maiúsculo, né, funciona assim. Uma outra ferramenta interessante nesse contexto é o strace. Né? Por quê? Bom, ele, nesse caso, se a gente der um man nele aqui, ó, ele é basicamente para system calls, não para as library calls. Né? Se eu buscar aqui library, ele tem aqui não tem nenhuma opção. Né? Ele faz o trace nessas calls mesmo. Então, se a gente fizer esse trace no hello, né, a gente tem uma saída que é basicamente o que o ltrace-s prefixou com sys. Né? A desvantagem, digamos assim, do strace é que a gente não vê as library calls. A vantagem é que a gente vê somente as library calls, né? se for o que você está buscando. Né? E, bom, o bom é ter os dois, né? E usar de acordo. Né? Então, assim como a gente fez algumas alterações lá na aula que eu falei da Win32 API, né? Aqui a gente tem o write, tem essa call open, que abre arquivo, que é o equivalente, né? Tem essa call close, e também dá para usá-las, né, diretamente. Vamos ver como é que a gente usaria diretamente? Ó, vou dar um man de novo aqui na write. Aqui tem o cabeçalho dela, né? Eu vou copiar e já tem um include ali. Vou copiar isso aqui e vou colar naquele meu hello. Eu vou fazer um hello.c que não usa a printf.
contrário, ele vai usar nem vou precisar desse include. Isso aqui eu vou comentar só para eu lembrar como ela é. Então, como é que eu vou fazer aqui agora? Né? Eu vou declarar um buffer, que vai ser do tipo que eu quiser, nesse caso vai ser char, que vai ser minha mensagem. Né? A minha mensagem vai ser oi, um simples oi e um contrabarra n. Ok? E agora já dá para eu brincar, já dá para eu fazer. Né? O que eu preciso aqui direto? Chamar o write. Né? O file descriptor é o 1. Né? Em C, eu acho que eu também posso escrever assim, ó, stdout. O buffer, msg. E o tamanho, 3, né? O O, o I e o barra N. Vamos lá? Vamos ver o que dá. Ops, não posso fazer isso. Beleza, isso é porque aquele stdout em C, se eu não me engano, ele já é um string. Então, e essa função ela pede um inteiro, então tem que ser numérico mesmo. Claro que a gente poderia fazer, e ele provavelmente está definido já em algum... Vamos ajudar. Então vamos lá ver stdout, né? Um str include stdo.h. Tá vendo? O stdout, né, não é um inteiro. Talvez haja alguma definição lá já como inteiro. O stdout como sendo 1. Porque aí a gente conseguiria... é assim, ó. Tá aqui. O que eu fiz aí foi grepar, né, buscar por alguma definição em C, que eu imaginei que tinha, né, que tivesse, que definisse, deixa eu ver qual é a linha desse arquivo, para ver a linha, acho que é o N, não é grep? Isso, linha 214. Aí eu posso vir aqui, ó, view, que é o VI em modo read-only, né, direto mais 214, já vou cair na linha dela ali. Beleza, aqui estão os Standard File Descriptors definidos, tá vendo? 0, 1 e 2. Então, eu basicamente posso copiar isso aqui. Tudo isso só para não botar o 1 lá, tá, gente? Claro que estou sendo caprichoso, mas só para a gente aprender, né? Ai, meu Deus. Aê! Vamos ver. Com 1 daria exatamente a mesma coisa. Que, aliás, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Então agora, ó, com esse programinha aqui, se eu der um ltrace nele, olha que legal. Né? O ltrace não tem mais o printf, ele tem uma write. Mas como assim, Fernando? Como é que essa write não era uma syscall write? Só que esse cara continua sendo um binário C, e isso pega muita gente no início. Né? Ele continua sendo um binário escrito em C. A libc oferece uma função chamada write, ela tem o mesmo nome da syscall, ok? O mesmo nome, é o que a gente chama de wrapper. Ups. Ela tem o mesmo nome da syscall, tá? E o código dela é que vai de fato chamar a syscall. Né? O código dela, da write na libc, é que vai se chamar a syscall. Se a gente der uma olhada nos símbolos da libc, a gente pode usar o readelf, eu também já falei dele, "-s, readelf, "-s", o caminho da libc. A gente, vou dar um grep aqui, grep, write. Tá vendo? A gente tem ela aqui, ó, o símbolo da função write. Então tem o write e também tem o printf. Tem um monte de printf. São variações, tem vs printf, mas tá ela aqui. Ó. Então o que acontece? Se você chamar printf, se você programar em C padrão, você, beleza, usa. Se você quiser usar a glibc em si, né,
ou seja, o padrão que é chamado de POSIX, tal, tem toda uma história aí que eu não vou entrar em detalhes, você usa também. E você programa como se você estivesse fazendo as chamadas dessas calls diretamente. Só que isso não é uma chamada direta de syscall. Né? Esse programa é um programa em C, né, que pede as coisas para a libc, ok? Que, por sua vez, né, pede as coisas para o kernel através das syscalls. Então, esse programa chama o write, que é o write da libc. Se fosse printf, chamaria printf da libc também. E a libc vai chamar a syscall, o kernel, a função write, tem o mesmo nome, do kernel. Então, se você usar printf aqui, ele vai chamar o write para o kernel. Se você usar o write aqui, ele vai chamar o write para o kernel. Se você usar aqui a puts, ele vai chamar o write para o kernel. No kernel, a função de escrita é a write. Só que para consultar o manual dele, você pode consultar aqui, né, que esses argumentos aqui são os mesmos. Né? Como é que eu chamaria o kernel diretamente? Eu vou deixar um link aí que é um Hello World em NASM com Assembly. Você precisaria fazer isso em Assembly. Né? E você chamaria diretamente. Dá para usar um Assembly dentro do C também, né? E aí ele vai fazer em Assembly. Claro. Ok? Então, mais uma coisinha para a gente dar uma olhada. Se a gente abrir esse programa com HTE, que é um disassembler, né? Vou apertar aqui F6. É isso mesmo que eu fui? Aqui, ó. Elf-image. E olhar o início desse executável, né? Ele tem um início aqui, ó, depois ele tem a main. A gente olha aqui na main dele, aqui está a main. Né? Tá vendo? Ó? Essa chamada aqui tem uns cálculos aqui, de novo, a gente vai falar de assembly e tal nesse curso, a gente vai entrar lá. Por enquanto eu quero explicar as syscalls, né, como elas funcionam basicamente, um overview só para vocês entenderem. Essa chamada aqui, esse aqui é o programa, né, é o programa hello. Né? Esse programa, ele está chamando essa wrapper aqui, inclusive o HTE chama de wrapper. Por que é wrapper? Porque é uma write da libc, não é o kernel ainda, não se confunde, beleza? Dando enter nela aqui, né, aqui tem ainda é o trecho do programa, né? Só que esse trecho aqui, você está vendo que já está na PLT, né? Que vocês devem ter lembrado aí da aula retrasada sobre ELF, né? Já está na PLT e ele vai fazer um jump, né? Vai saltar para onde está carregada a função write da libc, beleza? É dinâmico, né? Eu não sei que endereço vai estar carregado aqui. Né? Por isso existe a PLT, né? Uma tabelinha com esses endereços das funções e tudo mais. Então, o código da write não está nesse programa. Ele está chamando. Ele vai cair na libc. Você fala assim, Fernando, pô, será que daria para a gente ver o código da write na libc? Precisaria de tempo para poder dar uma olhada nisso. A gente pode fazer isso num outro momento, mas eu vou deixar o link aí para você ver como é que trabalha com o NASM diretamente, né, em Assembly. Se você quiser treinar também, googlar, né, de como fazer isso por dentro do GCC, no caso, né, usar o programa em C, esse próprio Hello aqui, para chamar de fato a syscall write, não a wrapper, né, da libc chamada write, mas sim a syscall. Né, o que nesse caso, se você vai chamar a syscall write direto, né, ao invés de chamar a wrapper da libc, você vai ter que montar em assembly, né, os argumentos e tudo. A gente vai entrar em Kylin Convention, são coisas que a gente vai falar na próxima aula. Para fazer isso, aí é mais fácil programar em assembly mesmo. Não precisa programar em C. O C abstrai isso, né? Você não precisa mexer nisso. Mas se você vai fazer, é mais fácil fazer em assembly. Mas mesmo assim, daqui eu já consigo fazer algumas alterações. Né? Então, no HTE, por exemplo, se a gente olhar o hello, e vir aqui no image de novo, né? Vamos lá na main. Tá aqui, ó. O que acontece, né? Os parâmetros estão sendo passados aqui para aqui, inclusive está o file descriptor, né? Aqui vai ser passado a string, né? Que vai estar em RBP -8 e tal. Então os parâmetros vão ser passados aqui. Né? Se eu alterar, por exemplo, aquele
file descriptor, que é o 1, né? Lembra que eu usei o númerozinho para 1, para outro, pode ser que ele vai mudar, ele vai escrever em outro file descriptor. Vamos fazer uma alteração aqui também, ó. Vou usar aqui o F4, editar, né? E vou colocar, né, o 1zinho ali. Tem que editar por aqui. Vou colocar o 1 aqui, ó. Aliás, vou mudar para 2, né? E vou salvar com F2. Salvei o binário, né? Agora eu vou sair e vou executar o hello. Ó. Ué, o que houve aí? Né? Bom, vamos dar uma olhada aqui com L3. De fato, ó, aquele 2 está funcionando. É que o 2 é a saída de erro, né, do Linux. E a saída de erro, inclusive, não é a tela. Ela está conectada para a tela também por padrão. Né? Mas se eu fizer isso aqui, ó, saída de erro, né, o 2 lá, né, para dev null, né, eu não vejo nada. Porque aquilo está escrevendo por padrão na saída de erro e não na saída padrão. Eu estou redirecionando aqui a saída de erro, que é o file descriptor 2. Né? Inclusive, sabe quando você quer mandar o output de um programa, você dá ls, mas você quer, eu quero mandar o output desse programa para um arquivo. Né? Arquivo. Vou chamar de arc. Legal, ó. Aí ele não imprime na tela e o conteúdo está lá dentro. Com esse hello aqui, eu não ia funcionar. Por quê? Porque aqui, isso daqui é redirecionar o file descriptor 1, é um atalho. Né? Você não precisa do 1 ali, mas é isso que na verdade ele faz. Redireciona o file descriptor 1 para esse programa para um arquivo. Só que ele está escrevendo no file descriptor 2, que a gente fez o patch, né, com HTE. Então, mesmo com isso aqui, né, com 1 ou sem 1, não funciona. Só funciona se a gente colocar o 2. Aí se eu botar um file descriptor ali louco, que não existe, aí ele não vai conseguir escrever, porque você tem que abrir o file descriptor antes. Né? E assim vai. Posso voltar lá no programa e fazer uma outra alteração. Ó. Uma outra alteração. Vou voltar aqui na main. Vou voltar aqui a escrita, né? Editar. Vou voltar aqui para 1. Salvei. Mas o tamanho, ó, ao invés de 3, eu vou pedir que escreva somente 1. Então vou voltar aqui. 01. Salvei, saí. Quando eu executar o programa, só veio o O. Olha o O aqui, ó, do Oi. Nem o barra N. Só veio o O. Porque eu mandei ele. A write ficou assim, ó. Ops. A write ficou com o count de 1. Né? Então ela recebeu um buffer que tem 3 bytes, o O, o I e o barra N, mas no count só tinha 1, então ela só imprimiu 1. Beleza? É isso, exatamente isso que ela fez. Se eu usar o S3 nesse programa, vocês vão ver que ele de fato chamou a write. Né? Chamou a write passando. Esse O aqui é o O que a write escreveu na tela, então ele saiu aqui. File descriptor, o buffer, escrito na tela que foi só o O, né? Que eu vi um só. Ele chamou a write. Se a gente usar o L3, menos S, mesma coisa. Está aqui a write. Está aqui a syscall write, né? A chamada a write, a wrapper da libc e a syscall. Beleza? Inclusive ele falou aqui, ó, quando chamou a write, ela não acabou. Veio a syscall, por quê? Quem chamou a syscall? A glibc. Né? Essa write está lá dentro da glibc. Ela chamou a syscall, depois ele voltou para o programa, aí a write acabou. E depois o programa saiu e veio o return 0. Ok? Então, gente, é isso. Né? É isso que eu queria falar com vocês sobre esses calls do Linux. Obviamente, se você der um man 2 aí, aliás, acho que é man syscalls, é isso, Fernando? Isso. Syscalls, tá vendo? Você tem uma leitura aí. Então ele fala lá, ó, aqui tem a System Calls e as Library Wrapper. É interessante ler. Né? Eu acredito que se a sua distribuição tiver em português, esse manual aqui vai estar em português. Né? Por que é interessante ler? Porque quando a gente começar a analisar, a gente vai analisar alguns binários a mais ainda nesse curso,
Ele basicamente vão ficar fazendo chamadas a essas system calls, de alguma maneira, ou diretamente, se eles forem escritos em assembly, ou através da libc, não importa. E em qualquer ponto, ó, você tem o binário, né, a biblioteca, né, e o kernel, que é chamado através das chamadas, essas calls aqui. Se eu interceptar aqui, eu consigo fazer engenharia reversa. Eu vejo todas as chamadas que ele fez para a biblioteca. Se eu interceptar aqui, eu consigo fazer engenharia reversa. Eu vejo todas as chamadas que ele fez para o kernel. Né? E assim vai. Só que pode ser que ele, por exemplo, um binário que não faz chamada à biblioteca nenhuma. Um binário compilado estaticamente. Né? Se eu compilar esse cara aqui, ó, menos static, menos o hello, hello.c. Agora, esse é um binário estático. Ele não depende de nenhuma biblioteca, porque na realidade a gente pegou o código necessário que estava na libc e colocou dentro dele. Né? Então, esse binário aqui, ó, quando a gente faz da 1L trace, né, o L-trace fala, ó, nada rolou. Nada rolou. Né? Simplesmente não rolou nada. Ele escreveu o oi na tela normalmente. Se a gente faz o S-trace, eu vejo o que ele fez. Porque esse binário ele não está chamando nenhuma biblioteca, então o L-trace se torna inútil. Né? Eu preciso tracear, né? Eu faço tracear um aportuguesamento da palavra em inglês, mas eu preciso rastrear, né, interceptar as syscalls, né, para ver o que ele fez. Aí eu vi que ele fez alright. Né? Ok? Então, essa é a ideia. Os termos que você não sabe, não lembra, não entendeu e tal, pergunta lá no fórum, googla, né, pesquisa para você entender. Ah, não entendi o que é um binário estático. Usa o Google. Né? Esse curso ele é um início, não é um final. É para você aprender engenharia reversa básica, mas tem muita coisa que você vai precisar. Né? Estudar, né, ser autodidata, buscar. Tem dúvida? A gente tem o fórum, tem o Discord, né, mentb.in/Discord. Mentb.in tem um fórum, que é o nosso canal principal lá. A gente vai estar lá para te ajudar, ok? Mas não vai depender somente disso. Né? Você tem um Google aí, um mundo de informação para buscar, beleza? Legal, vou deixar os links lá com o Hello World em Assembly para vocês testarem, tem que fazer, tá? Para o correto aproveitamento desse curso. Baixar, seguir as instruções lá e com outras syscalls e coisas do tipo, e a gente considera o assunto syscalls basicamente conhecido, né? Suficientemente teve o overview, já sabemos o que é, sabemos analisar, olhar, a gente vai trabalhar com outras syscalls no futuro, tá bom? Então até a próxima aula, lembra de apoiar para esse curso continuar, tá ficando bastante legal, a gente vai entrar em detalhes bem legais aí, no próximo a gente já vai falar, já vai entrar mais um pouquinho nas Scaling Conventions, né, e fazer algumas alterações, e depois a gente já entra em debugging mesmo, que é a engenharia reversa propriamente dita, tá bom? Conto com vocês, com apoio, se você ainda não é um apoiador, vá lá, porra, 10, 25 reais por mês, pra você escolher, está com pouca grana, 10 conto por mês, para você manter esse curso e todos os outros projetos. É muito pouco comparado a vários preços de cursos de engenharia reversa que você encontra por aí, beleza? E muitos não são do zero. Então a gente está fazendo isso aqui para vocês. Um grande abraço, até a próxima aula e tchau!